Episódio de hoje: Desconfinamento. Olá, seja bem-vindo ao episódio número 6 dos Quatrícios, o encontro virtual entre 4 Vinícius. Hoje vamos voltar a um tema controverso, o chamado desconfinamento. A pandemia nos confinou e entramos no modo hibernação. Agora, paulatinamente, o mundo se desconfina, retomando as atividades num reabre e fecha de novo que nos deixa inseguros e angustiados. É hora de voltar à velha rotina? Não? E quando será? Com a palavra, você, Vinícius. Bom, eu? Bem, interessante, né, a gente falar sobre isso, porque eu estou vivendo o desconfinamento já há um mês, e um dos meus trabalhos, né, que eu tive que voltar para as minhas funções, tomando todos os cuidados, protocolos e tal. E o que é curioso é que há, obviamente, uma mudança, né, de como lidar com isso, o tempo que a gente gasta, porque você tem que limpar tudo, você tem que fazer alguns protocolos de entrada nos locais, aferir temperatura, limpar os pés, enfim. Tudo isso que a gente tem que se adaptar, mas ao mesmo tempo que tem essa mudança, também tem uma acomodação. Falando agora de um mês, e eu observei isso hoje, por acaso, que a gente vai relaxando, sabia? Isso que eu ia falar. A gente vai acomodação relaxando. Ou relaxamento, né? Relaxamento, não é acomodação. A acomodação é natural, né, mas há um relaxamento com as medidas. Por você já estar saindo de casa há um mês, estou falando de mim, e você já está lidando mais com pessoas, com vírus, você dá uma relaxada. E às vezes eu me pego com bem menos cuidado do que eu tinha há um mês, em termos de mão, de manuseio. E eu acho que aí é que é o complicado, né? Porque o vírus está aí da mesma forma e com a mesma letalidade. Então eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque é natural esse relaxamento, sabe? À medida em que você vai voltando. Inclusive, a gente vê até no comportamento das pessoas aí, né? Com festas, com praia, com eventos sociais, porque a impressão que tem é que tem um supervisor olhando e falando, não, acabou, agora o recreio, né? E as pessoas estão liberadas. E não é bem assim, né? É uma coisa muito mais de dentro mesmo, da gente se preocupar e cuidar do outro, porque ainda está aí, né? Não tem cura. E segue uma média semanal, né? Média diária, nos últimos 7 dias, de mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Eu continuo preso em casa, eu e minha mulher estamos aqui há quase 140 dias. O nosso negócio é um negócio digital, então está cada um nas suas casas e trabalhando, mas essa semana teve um caso interessante. A gente está montando uma campanha que vai para a televisão e, portanto, precisava de um set, precisava do artista no set e muita gente trabalhando. Nós fizemos o teste do local primeiro. Um dia depois, o diretor de cena, que é o principal cara, além do artista, saiu com um positivo. Fez o teste lá no cenário e saiu com um positivo de Covid. Nós tivemos que trocar toda a equipe. E ele está dirigindo esses últimos 4 dias de casa por vídeo. Então vai ser o primeiro, acho que o primeiro anúncio de televisão no Brasil nesse período dirigido à distância. O desconfinamento para o comandante representou viagem aérea, né, comandante? É verdade. Eu já fiz 2 e farei mais uma agora na segunda-feira, né? A gente está gravando aqui na quinta-feira, antes do Dia dos Pais. Eu vou falar isso daqui a pouco. E vou de novo. Quer dizer, eu tenho viajado, viagem longa, viagem para o norte do país. E eu queria também falar que isso é interessante, porque é um controle enorme no aeroporto, né? Eu já fui pelo Galeão, pelo Santos Dumont, os dois são iguais. Então, essa coisa de temperatura, os bancos do aeroporto estão separados, você não senta do lado de ninguém, você não usa... Por exemplo, ali no Santos Dumont tem aqueles bebedouros na entrada do banheiro, está tudo isolado, poucos comércios funcionando, né? Então, a fila de entrada também, você fica distanciado 2 metros, né, das pessoas. Então, é super rigoroso, super rigoroso.
Aí você entra no avião e senta do lado, colado numa pessoa. Né? Os aviões estão muito cheios, comandante? Lotados. E teve uma dessas viagens que eu fui naquele ATR, né, da Azul, que é um avião pequenininho, 2 lugares, e é um charutinho, né? Então ali você vai, o avião lotado, e você vai colado na pessoa do seu lado, colado, era até uma senhora, e o camarada do lado, do outro lado ali do corredor, também está colado em você, porque o avião é muito pequeno, né? Então, torcendo para 100 pessoas estarem não assintomáticas. Exatamente. Agora, há também um cuidado muito grande da tripulação. Então, por exemplo, a Gol não está servindo o lanche, eles te dão um lanche na saída do avião. Então, quando você sai do avião, eles te dão um lanche, não tem um serviço, né? Se você quiser uma água, você tem que chamar o comissário. Então, realmente são situações diferentes, né? E estranhas para a gente, mas que eu acho que vão ser cada vez menos estranhas, né? Vão ser cada vez mais normais, e a gente tem que se acostumar. Mesmo com vacina, eu acho que a gente sofreu um trauma tão grande que a gente vai continuar com cuidados, essa coisa da máscara, por exemplo. Eu sei que ninguém aguenta mais usar máscara, mas eu acho que se a gente for para um lugar que tem muita gente, mais confinado, tipo um cinema, o próprio avião e tal, mesmo com vacina, eu acho que as pessoas vão continuar a usar máscara. Mas nesse caso das tuas viagens a trabalho, não dava para ser via internet? Era obrigatória a presença física? Era obrigatória. Era uma audiência com pessoas importantes e tal, e aí não dava para fazer por vídeo, né? Mas isso, eu fiquei também meses com 4 meses, eu acho, sem sair de casa também, mas como o Zimbrão falou, no último mês já foram 2 viagens, agora vai ser a 3ª, e depois eu falo sobre a questão do Dia dos Pais aí, para não ficar muito longo. Inclusive, numa dessas reuniões, Marcão, eu estava presente. Então, o meu desconfinamento a trabalho começou numa reunião com o comandante. E era uma reunião que exigia presença, era algo presencial muito importante, com mais 2 pessoas. Nós estávamos numa sala, todos mantiveram as suas máscaras durante 2 horas, 2 horas e 15 de reunião, afastados cerca de 1,5 m a 2 metros um do outro, né? E o meu segundo compromisso no desconfinamento também foi com o elemento do nosso Quatrícios, que foi com o Dani Di. Eu fui lá para o Estúdio Rastro, fui conversar com o Dani, era a criação de um outro podcast na área de saúde, e a gente estava acompanhado de uma pessoa que o comandante também conhece, que o Zimbrão também conhece, que é a Alessandra Mendes, nossa médica, nossa amiga de Velox. E aí o Dani estava explicando como vai ser essa volta paulatina presencial no estúdio, com as posições divididas por acrílico. Então é gradual, é feito com muito critério, né? E espero que um dia a gente possa se encontrar presencialmente por lá. E tomara que não demore muito, né? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. A gente está citando aí critérios, né, como a Velox, que é uma academia de excelência, uma academia premium, que tem todos os protocolos. A gente está falando de companhia aérea, de aeroporto, que mesmo assim o comandante já citou aí casos de descuido nesse critério, né, quando o avião está lotado e você está ali dentro, todo mundo aglomerando. Vocês não percebem que há uma incoerência nas normas e nas regras? As pessoas, desde o começo eu falo sobre isso, a bateção de cabeça é geral, desde a OMS, passando por Bolsonaro, indo até os órgãos de saúde regionais, né? A gente vê que não há unanimidade, até porque é uma coisa muito nova, né? Um vírus que todo mundo foi pego meio que de surpresa, como lidar com ele e tal, enfim. Mas o que eu vejo é que existe uma incoerência e uma intolerância, né? Eu não gosto de usar a palavra bom senso, porque bom senso é muito subjetivo também, né? Porque uns têm, outros não têm, você não pode colocar o bom senso no mesmo nível, né? Cada um tem uma noção de bom senso, né? Então eu não gosto de usar essa palavra. Mas o que acontece? Você vê na praia, por exemplo, o indivíduo pode ir na praia, pode mergulhar, pode ficar em pé na areia se locomovendo.
se ele parar, deitar, ele não, vem o guarda e chama a atenção dele. Aí, N pessoas, não foi uma nem duas, não, mas todo mundo que eu conheço que foi à praia, falou que o guarda vem com toda a educação e fala: o senhor poderia ficar de pé ou se movimentando, não ficar sentado na areia? Então, assim, é uma incoerência, você não está preocupado em proteger as pessoas, você está preocupado em fazer valer uma lei, uma coisa que foi criada pelo município, pelo Estado, enfim. Então, assim, isso me incomoda muito, como que a gente fica meio escravo dessas determinações que muitas das vezes não surtem efeito e não tem o mesmo peso, né? Se você for para um subúrbio, onde os botecos estão lotados, as festas estão acontecendo, mas não é uma área turística, não há fiscalização. Aí você vai na Zona Sul, no Leblon, o cara não pode sentar na areia. Mas você vai um pouquinho, anda para a Zona Oeste, para a Zona Norte, você tem lá aglomeração e as pessoas estão lá. Então, assim, eu entendo que não dá para fiscalizar tudo, mas eu acho que essa coisa não ajuda, né? Eu acho que é meio truncado, muita regra, muita norma, quando, na verdade, não tem como controlar. O que vocês acham? Esse é um problema do Brasil, né? O Brasil faz leis para não serem cumpridas. Então, eu acho que essa é mais uma, e principalmente em função da dificuldade de comunicação. Nós temos 3 níveis de governo no Brasil, né? Município, estadual e federal. Cada um desenhou o seu protocolo e além disso, tem a justiça derrubando um sobre o outro, né? Um diz que vai começar as aulas, a justiça vem e derruba, aí o município fala uma coisa, o estado fala outra, e realmente isso só é mais desinformação, que foi o nosso tema da semana passada, mas que vale para esse. O caminho para o desconfinamento está abarrotado de desinformação. Por isso eu estou preso em casa e o Zimbrão está tendo que trabalhar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, na dúvida se está protegido ou não. Esse é um assunto que me preocupa com relação às escolas, porque eu tenho um filho de 13 anos e a gente está estudando o que fazer, porque a escola está ensaiando uma volta às aulas agora para meados de agosto e eu acho que a gente não se sente confortável, seguro, sobretudo agora que a gente está proporcionando um leve, gradual aumento do nosso núcleo familiar. Então, o Marcão falou do núcleo familiar dele, Cláudia, ele e Luca. Daqui a pouco você vai ter Cláudia, Luca e mais alguém. Então, você vai aumentando devagarzinho. E nesse aumento, nós agregamos ao nosso círculo, com todas as precauções possíveis, a mãe da minha esposa, a minha sogra. Então, nesse momento que a gente agrega uma pessoa do grupo de risco ao nosso núcleo familiar, o meu filho pode ter contato com outras pessoas. E a própria Fiocruz fez um levantamento que aponta que 600 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro e 9 milhões de brasileiros poderão estar mais suscetíveis ao contato ou contágio do novo coronavírus por conta da volta às aulas. Então, nesse caso, me preocupa bastante. O que eu acho, Zimbrão, que você falou, eu concordo contigo plenamente, né? Mas, primeiro, eu acho que a gente está num voo cego. A gente está num voo cego, porque no início a gente achava que a gente tinha que seguir a OMS, né? E aí a gente viu a OMS também perdida, né? Não é uma questão de incompetência, é uma questão de desconhecimento mesmo, é uma doença desconhecida, né? Para a ciência, para a academia, para os médicos, para todo mundo. Então, dá um chute aqui, dá um chute acolá, uma hora é um negócio, outra hora é outro negócio e tal. Então, a gente está no voo cego. A única coisa que eu acredito plenamente é que realmente a taxa de infecção desse vírus é muito, muito alta, né? Então, é mais alta do que as outras gripes já conhecidas e tal. Então, a taxa de infecção é alta e, por isso, justifica o confinamento. No início, tinha um horror, um pavor real de você ficar doente, precisar ir para o hospital, precisar de um leito e não ter leito, né? Então, você literalmente poderia morrer na fila do hospital, na fila do leito, na calçada, né? Precisando ser internado, precisando ser entubado, e o hospital, olha, desculpa, mas eu não tenho leito. Eu me lembro muito bem de que até correndo, né, porque tudo no Brasil é pessimamente planejado, correndo, começaram a fazer fila, né, para interligar os hospitais, né, porque você ia para um, não tinha, aí o cara entrava lá no sistema, mas tem lá não sei aonde, você tinha que correr para outro lugar e tal. E isso era real, era
palpável. Aí começaram a construir esses hospitais de campanha, não vamos nem entrar nessa seara aí dos desvios e tal, mas porque não tinha leito, a estrutura hospitalar não era suficiente para aguentar todo mundo. De um tempo para cá, é fato de que esses hospitais de campanha, a maioria foram fechados, a maioria foi fechada. Os hospitais você citou a Zona Sul do Rio de Janeiro, né, que é onde a gente mora aqui, conhece e tal. Os hospitais particulares, Zona Sul, Barra da Tijuca, né, as unidades de Covid todas foram sendo fechadas também. 1 ou 2 meses atrás, 1 ou 2 semanas atrás, eu recebi uma mensagem dizendo que o Samaritano estava 0 Covid, o Hospital Samaritano. A Clínica São Vicente, semana passada, também estava com 0 Covid, internado, né? Ou seja, se você pegar hoje e precisar de um leito, o leito existe. Então, eu acho que as pessoas se sentiram mais tranquilas em relação a isso. O número de mortes continua alto, mas também não continua na exponencial, né? Ele ficou meio que travado ali em 1.000 e poucos, que é um número altíssimo, mas não exponenciou, e leitos existem. E as pessoas não aguentam mais. As pessoas estão desesperadas. Eu conheço pessoas que estão desesperadas, não aguentam mais. Então, tudo na vida a gente tem que botar na balança, né? Ele bota na balança. Porra, se eu ficar dentro de casa, eu não vou aguentar mais, vou explodir. Se eu sair e pegar, que é a pior hipótese, tem leito para mim? Tem. É uma escolha de Sofia terrível, mas que eu acho que as pessoas até inconscientemente estão tomando essa decisão. Eu tive uma discussão com meu irmão. Minha mãe é idosa, tem 82 anos, mora sozinha com acompanhante. E o meu irmão mora em Brasília, próximo a ela. E no domingo passado eles foram almoçar juntos. Depois eu vi que os filhos deles foram ao clube e voltaram para estar com a minha mãe. E aí eu entrei e falei, são malucos? Ele falou, pô, ela tem 2 opções. Pode até pegar um vírus aqui e morrer, em função de respiração, etc., que ela tem algumas sequelas antigas, ou ela vai morrer de depressão. Você não está aqui do lado para saber. Então foi uma discussão meio assim, exatamente essa balança, né? Como é que eu equilibro essa balança de uma senhora de 82 anos sozinha numa cobertura, sem ter para onde andar, né? O Zembrão foi visitar a mãe dele lá em São José do Vale do Rio Preto faz algumas semanas, né? E ele sentiu que era o momento de ter esse contato, né, Zembrão? Como é que foi essa tomada de decisão? Exatamente o que o Marcão falou. Eu entrei nessa questão. Eu estava 6 meses sem ver a minha mãe, desde janeiro, que foi a última vez que eu tinha ido lá, né, que é aí perto do Vale das Videiras, aí em São José do Vale do Rio Preto, né, um pouco depois. E aí eu avaliei isso. Eu percebi, porque eu falava com ela por vídeo todos os dias, eu percebi que eu comecei a avaliar essa questão de... e assim, eu vou te falar, sabe, pode ser uma análise muito subjetiva, óbvio que isso não tem fundamentação, só minha observação, mas eu percebo que muitas pessoas envelheceram nesses 4 meses mais do que deveriam, sabe? Quando eu encontro essas pessoas, eu estou tendo essa percepção. E percebo que eu também me sinto um pouco assim. Não sei porquê, não sei se é uma percepção... sei lá, não sei explicar, mas eu tenho observado as pessoas, poxa, fulano envelheceu nesses 4 meses, está com o cabelo mais branco, está mais gordo, está mais magro, está mais careca, enfim, eu percebi isso. E eu estava vendo minha mãe por vídeo, eu comecei a olhar e falei, minha mãe está envelhecendo muito nesses 4 meses. E aí eu avaliei isso, eu pensei, olha, morre de Covid, minha mãe tem 74, morre de Covid ou morre de depressão, de angústia, sabe, eu comecei a avaliar, eu falei, olha, eu vou lá, vou tomar todos os cuidados, mas eu vou. Até a gente falou isso num outro episódio, sobre quanto tempo a gente tem com as pessoas que a gente ama, né, principalmente quando a gente não mora com eles, e essa estatística é muito assustadora, então eu falei, cara, eu tenho que diminuir essa estatística aí, eu tenho que ter esse contato. Então eu avaliei, mas é uma escolha, como disse o comandante, uma escolha de Sofia, né? Não é simples não, tá? Até porque envolve eventual culpa, né? Sim. E é a culpa de uma coisa muito muito pesada, né? Por outro lado, a culpa de ver minha mãe triste lá em Paulínia, ao redor de Campinas, né? A minha mãe é uma pessoa que, assim como eu, ela precisa de gente, né?
Eu preciso trocar olhares. A Roberta que fala, eu já falei isso para ela, que é o meu alimento. Então, eu me alimento do contato com as pessoas, né? Me privar disso dói muito. Hoje eu falei com um grande amigo que vocês devem conhecer, o Márcio Canuto. O Márcio Canuto está lá em São Paulo, repórter, está trancado no apartamento. E o Márcio, ele gosta de gente, ele é afetuoso, ele gosta de dar aquele abraço de urso, quebra a costela, né? E está preso no apartamento. Então eu senti hoje o Márcio com a voz um pouquinho mais down. E só uma observação, o Marcão falou do tamanho do nosso país, né? Estava fazendo uma pesquisa aqui. O Brasil tem 8.514.000 quilômetros quadrados. 8 milhões e meio. Os 50 países da Europa têm 10 milhões. Então, está vendo a nossa realidade, né? São Brasis e Brasis, então você abre de um lado, fecha do outro, fecha de um, abre do outro. Não dá para tomar uma decisão nacional sem analisar as peculiaridades de cada região, né? Exatamente. E são 8.500 quilômetros de costa, tá? Aí sim. Aí, tá vendo? Aí é a praia dele, né? Navio, né? É outro espaço. Pergunta para ele. Marcão, desculpa. Pergunta para ele quantas âncoras tem largadas por aí. Tá vendo? Tá vendo? Esse é amigo, né? Esse é amigo. Para quem está ele deve saber quantas âncoras estão espalhadas aí pelo mar. Para quem está na costa brasileira. Ou nos assistindo e não assistiu ao episódio 2, o comandante relatou ali que ele teve um problema de perda de uma âncora e nós estamos no episódio 6. O nosso membro de Escorpião voltou ao episódio 2, está vendo, comandante? Não. Eu falei um pouquinho do digital e eu acho que as empresas digital, como conseguem trabalhar mais home office, estão empurrando, possivelmente algumas só vão chamar os caras de volta para o escritório lá para janeiro do ano que vem. O meu outro lado, e principalmente o meu coração, está lá em esporte. Os atletas estão desesperados, né? A Olimpíada foi adiada por um ano, só que nós falamos aqui de Brasil, mas o mundo tem, né, os seus hemisférios e os seus fusos diferentes e fuso de Covid, né? Então, a preocupação na cabeça do atleta hoje, que ainda não está classificado para os Jogos Olímpicos, é que o chinês já está treinando há 3 meses, o europeu está treinando há 2 meses e ele não pode sair de casa. Então ele está louco para sair correndo para algum lugar onde aceitem ele. A gente não consegue nem voar para a Europa. O Brasil tem um pedaço do time agora já em Portugal. Mas essa agonia, o Zibrão pode contar um pouquinho o que é a cabeça do atleta aí, para essa agonia de, se tiver a competição mês que vem, eu não estou preparado, perdi a oportunidade da minha vida de participar dos Jogos Olímpicos. Deve estar realmente uma loucura na cabeça da molecada. Eu tenho um atleta amador que eu estou treinando e ele ficou muito mal, muito frustrado, porque o plano dele era atingir os objetivos principais nesse ano e a gente estava trabalhando junto para isso. E ano que vem era, de repente, ter um filho. Então são planejamentos de vida. Então, a partir do momento... E aí, provavelmente, a esposa está na expectativa, ano que vem, de tentar a coisa do filho. Ele, obviamente, tem que se dedicar à função de pai presente, né? Não dá para ficar treinando para triatlo de ultradistância, né? Que demanda muito tempo de dedicação e treino. E aí ele está muito triste, muito decepcionado, porque não sabe, vai deixar para o ano que vem, e aí o plano? Porque tem um time também da esposa, também da idade saudável, né? Para a mulher ter filho, enfim, os riscos... Então, assim, olha que situação que às vezes a gente não pensa, mas quanta coisa que envolve, né, a mudança de calendário, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso, dessa questão do treinamento, né? Porque esses atletas de altíssimo rendimento, que todos que vão para a Olimpíada são de altíssimo nível, né? Primeiro tem o ciclo olímpico, né? Que o cara... E que já foi alterado, né? Aliás, eu li no outro dia que eu acho que foi a primeira vez, adiamento desde a Segunda Guerra, né? Adiamento a primeira vez. Tiveram 2 cancelamentos por guerras, mas a primeira vez foi adiado, dessa vez por um ano. Em vez de 4, 5 anos, né? E essa coisa do cara já está treinando e o outro atleta que está num país fechado ainda não está. Isso aí vai fazer diferença nos resultados, né? No quadro de medalhas lá. É interessantíssimo essa colocação do fuso Covid, né? O fuso Covid é interessantíssimo.
Agora eu queria puxar só para... A gente já está, eu acho que encaminhando para o final, só queria puxar a questão do Dia dos Pais, né? Que é o seguinte... Vai ser adiado também? Vai ser adiado também? Não. Pô, Réveillon, eles estão querendo adiar o Réveillon, não sei nem como é que vai ser. Em fevereiro a gente tira champanhe, feliz ano novo. Pô, mas já teve, né? Enfim. Carnaval vai ser no inverno. Vai ter aí, Papai Noel vai se justificar, né, no Brasil, né? Até que enfim, né? Desculpa, comandante. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Se hoje já são duas já em mim, hein? Não, a questão do Dia dos Pais é o seguinte, porque como esse desconfinamento a forceps, né, vamos dizer assim, não tem nenhuma indicação médica que a gente já pode sair, não tem vacina, não tem remédio, não tem nada. Continua igual o vírus, como disse ali, acho que o Zimbrão falou, o vírus é o mesmo, né? Talvez esteja até se mutando já, quer dizer, se tornando ainda mais perigoso e tal. A taxa de contágio é igual, então nada mudou. O que mudou foi a nossa paciência, né? Ou a nossa impaciência. Então, a gente passou por um Dia das Mães que eu tenho certeza que ninguém passou com suas mães, ninguém assim, nenhum de nós, com certeza, e se você pegar na população, raríssimos casos, né? Raríssimos casos. Só que agora está chegando o Dia dos Pais, a gente está gravando aqui na quinta-feira, domingo é Dia dos Pais, quando esse programa for ao ar, vai ser já depois, mas a gente está gravando um pouquinho antes do Dia dos Pais. E na minha família, por exemplo, eu tenho duas irmãs. As minhas irmãs, eu me peguei aqui no meio da semana, as minhas irmãs, então, o que você vai levar? O que você leva? Quem leva bebida e tal? Aí eu, opa, peraí, o que está vendo aí? Não, Dia dos Pais, domingo, nós vamos fazer lá na casa da minha irmã, mais velha e tal. Eu falei, gente, não mudou nada. A gente fez alguma coisa no Dia das Mães? O que mudou do Dia das Mães para cá? Ah, não, mas poxa, ninguém aguenta mais, não sei o que e tal. Então elas já estavam se organizando para se reunir e fazer um almoço tradicional do Dia dos Pais, sem o adiamento. E aí eu falei, olha, aí eu fiz até um grupinho lá de zap com elas, falei, olha, gente, eu acho que isso está errado e tal, não sei o quê. E aí a gente, de uma forma assim, muito serena, conversou, eu não vou lá no almoço, e sugeri a elas que também não façam, e ainda essa discussão eu sei que ainda está acontecendo. Mas é triste, ao mesmo tempo é muito triste, né? Porque vai ser mais, eu, por exemplo, vai ser um Dia dos Pais também que eu vou passar sem meu pai, né? E só para a gente fechar antes do encerramento, quando a gente se desconfina dessa amizade virtual nossa? Que tal o próximo episódio já ser com acrílico? Face shield. Eu, como mais velho do grupo, diria que eu vou fazer igual o diretor de cinema. Eu vou ficar de casa olhando a reunião de vocês lá no acrílico. Eu sou mais risco que vocês. Não, mas eu também, porque senão eu vou dizer para o meu pai que eu não vou no Dia dos Pais e 3 dias depois eu vou gravar com vocês, porque não é só o estúdio, né? Você pega o carro, você pega o elevador. Por sinal, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu vou precisar contar uma história. Um amigo meu, que é amigo do Dani, né, outro dia me ligou e disse, pô, aqui em casa, vem aqui, cara, a gente vai ficar separado, é uma cobertura, pegar uma piscina, a gente fica conversando. Eu falei, não vou. Aí chega um amigo meu paulista, semana passada, que vocês conhecem, porque, né, eu até citei ele no outro dia numa conversa nossa. Ele chega na segunda e fala, Marcos, eu vou ficar no Rio até sexta-feira, só tenho quinta de noite de folga. Você quer jantar comigo? Eu falei, eu não estou saindo de casa. Eu vou jantar na sua casa. O que eu vou dizer? Cara, venha, né? Vou cozinhar para você. E aí, estamos lá conversando e ele diz, eu queria falar com aquele meu outro amigo, que é o amigo do Dani. Peraí, vamos ligar para ele. Ele ligou para ele, eles conversam entre eles. Onde é que você está, cara? Não, eu estou na casa do Marcos. Fazendo o quê? Estou jantando. Ele falou, dá o telefone pro Marcos aí. Vem cá, é só pessoal de cor que tem Covid, é? Desligou na minha cara. Ele falou que já desconfinou para branco.
Mas para moreno, não desconfia não, né? Eu tive que contar no outro dia, eu contei para ele que o cara, veio para minha casa e invadiu a minha casa para jantar, não tinha como. Desconfiei a força. A gente vai achar o nosso tempo. A gente vai achar o nosso tempo. Sim, sim. E é muito bacana, porque essa construção desse elo de nós 4 mais 1, 4 Vinícius mais o Dani, é tão bacana, é tão legal estar com vocês. E esse estouro de tempo, eu acho que, na verdade, é um prazer de estar conversando com vocês. É muito bacana. Eu sei que quando a gente se desconfinar, vai ser muito legal, vai ser inesquecível. Vai mesmo. Boa. Muito bom. Assim, até a próxima semana. Chegando ao fim, com o 6º episódio dos Quatrícios, o encontro de 4 Vinícius. Valeu, Dani Di, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo. Aquele abraço virtual, por enquanto virtual, Dani. Obrigado, Quatrícios, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu mais uma vez. Se quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos @Quatrícios no Instagram. Até um novo encontro. Tchau!